Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, mas quando chega a noite, você se sente exausta e com aquela sensação que não conseguiu dar conta nem da metade das coisas que precisava fazer. E a sua lista mental, ela vai crescendo cada vez mais com mais tarefas para você realizar. Os prazos vão se apertando cada vez mais e você tem aquela sensação de estar sendo ali sufocada por tantas demandas. E aí você começa a pensar que o seu dia precisava ter 48 horas para você conseguir dar conta de tudo. Se você já teve essa sensação em algum momento, continua aqui assistindo esse vídeo, porque eu quero te contar que o problema não é a falta de tempo. Eu vou compartilhar aqui, 3 passos que me ajudaram a sair desse caos, dessa sensação de não conseguir dar conta de tudo, para de fato conseguir ter controle sobre as minhas demandas, sem precisar ficar acordando mais cedo, dormindo menos ou me tornando uma máquina extremamente produtiva que nunca para. A verdade é que hoje eu consigo ser muito mais produtiva do que 4 anos atrás e o meu dia, ele continua tendo 24 horas. Eu tenho a sensação até que eu tenho mais tempo livre hoje, porque eu entendi o que eu precisava fazer na minha rotina para me tornar mais produtiva, como que eu precisava me organizar para conseguir aproveitar melhor o tempo que eu já tinha. Porque afinal nós não conseguimos criar mais tempo. E a boa notícia é que você pode aplicar tudo isso na sua rotina, porque são 3 passos simples, mas poderosos. E antes da gente seguir, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre ser mais confiante, mais consistente, não ficar adiando seus sonhos e outros assuntos dessa área. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para acompanhar os próximos vídeos. E vamos aqui para os 3 passos direto ao ponto que me ajudaram a realmente dar conta das minhas demandas, porque eu cheguei na conclusão num dado momento que não tinha como aumentar as horas do meu dia, obviamente. Mas então eu precisava encontrar alguma estratégia, alguma forma de utilizar melhor o tempo que eu tinha em mãos. O tempo que eu realmente tinha e eu precisava achar uma maneira de utilizá-lo melhor. E uma das coisas que mais me ajudou foi ter clareza das prioridades diárias. Não só diárias, mas também semanal e em relação aos meus objetivos a longo prazo. Eu tinha uma lista enorme de tarefas, de coisas que eu queria realizar e muitas vezes eu colocava o meu tempo e a minha energia naquelas coisas que eram mais insignificantes, porque eu não tinha clareza do que era prioridade. Hoje, por exemplo, eu coloquei aqui como prioridade dessa segunda-feira gravar esse vídeo aqui para vocês. Tem mais algumas coisas que eu vou resolver, mas são coisas menores. Agora, durante a minha semana, eu tenho uma outra prioridade, que é ler o livro que eu estou lendo, inclusive esse aqui, Micro Hábitos. Estou lendo esse aqui, vai ser a minha prioridade ao longo da semana. Aí tem outras tarefas que muitas vezes eu preciso realizar, mas elas vão ficando em segundo plano, porque elas não vão me trazer tanto impacto. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para a gente não perder o foco, para a gente não se perder entre tantas demandas, porque no nosso dia a dia nós temos inúmeras oportunidades. Nós podemos ali colocar nossa energia em várias coisas. Só que quais dessas coisas que realmente impactam a sua vida? E principalmente num longo prazo, às vezes a gente tem dificuldades de pensar o que vai fazer mais diferença eu me dedicar agora, mas lá na frente. Porque tem coisas que você se dedica, até nesse momento aqui atual, vai trazer algum impacto, mas futuramente isso não vai contribuir em nada. Então, muitas vezes nós precisamos sim fazer essa avaliação do que realmente é importante, do que realmente é prioridade. Porque senão a gente realmente fica tentando resolver 1000 coisas, mas não consegue sair do lugar. Era isso que acontecia comigo. E aí eu colocava minha energia justamente naquelas atividades que não traziam muito impacto, porque eu não tinha a consciência
Eu gosto muito de parar, pegar papel e caneta e anotar realmente a lista, sabe, tirar da mente, porque isso traz uma clareza enorme. Isso me permite avaliar o quanto cada uma das tarefas é importante, e muitas vezes eu até percebo que tem coisas que não são tão importantes, que são coisas que estão ali só mais ocupando espaço, são coisas que eu só tenho vontade de realizar, mas não, de fato, são importantes para os meus objetivos. Né? Por exemplo, eu gosto muito de ler, quem me acompanha já deve ter percebido isso, só que eu tenho uma lista com mais de 100 livros que eu gostaria de estar adquirindo e lendo principalmente, né? Porque não adianta só ter o livro na estante. É necessário também você ler, aplicar na sua vida. Mas eu tenho uma lista com mais de 100 livros e eu não consigo aproveitar e ler todos eles ao mesmo tempo. Eu preciso ter prioridades de quais assuntos que eu vou me dedicar primeiro. Por exemplo, agora eu estou focada em hábitos. Eu já li estou lendo esse aqui, na verdade, e já terminei de ler esse aqui, Hábitos Atômicos. Então, meu foco agora nesse início de ano são hábitos. E assim, ao longo do ano, eu vou tendo focos de diferentes assuntos. Porque tem assunto que não vai me ajudar muito, por exemplo, na vida profissional, ou não vai me trazer muita coisa para a vida pessoal, é só mais um conhecimento, uma curiosidade. Então esses vão ficando num segundo momento, o dia que eu tiver mais tempo, ou que eu já tiver lido vários outros assuntos. Então com as nossas tarefas também precisa ser assim, nós precisamos avaliar quais que fazem mais sentido naquele momento. Faz sentido para você? Se você está tendo aqui algum insight nesse vídeo, já aproveita, compartilha ele aí com um amigo para abençoar a vida dele. Porque a partir do momento que você busca essa clareza do que é prioridade no seu dia, na sua semana, que está conectado com os seus objetivos a longo prazo, você consegue criar essa hierarquia do que fazer primeiro. E esse é o segundo passo que me ajudou muito. É colocar as tarefas mais importantes para o início do meu dia. Aquelas tarefas que mais vão demandar da minha energia, do meu tempo, da minha disposição, às vezes do meu intelectual, eu gosto de colocar no início do dia. Porque tem um ponto muito importante que nós precisamos entender, e isso faz muita diferença. É que a força de vontade, ela é finita. Ou seja, ao longo do dia, conforme você vai realizando várias coisas, ela vai diminuindo. Por isso que eu gosto de botar no início do dia as coisas mais importantes. Hoje eu priorizei aqui a gravação desse vídeo, porque é um compromisso extremamente importante. 2 vezes por semana eu trago conteúdos aqui no YouTube. Então é um compromisso extremamente importante. Agora a leitura do livro, se eu consigo ler hoje ou se eu leio amanhã, não vai fazer muita diferença para mim. Então eu preciso ter essa clareza do que é prioridade para mim conseguir organizar a minha agenda diária. Porque se eu deixo para fazer lá no fim do dia as coisas que são mais importantes, aí eu acabo não tendo a força de vontade suficiente. Normalmente, se você já parou para observar, lá no fim do dia, a gente está se sentindo muito mais cansado, as nossas decisões não são tão boas e a chance da gente adiar aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo é muito maior. Por conta desse cansaço, a gente já gastou a nossa força de vontade, a nossa disposição. Nós já resolvemos tanta coisa ao longo do dia que fica muito mais fácil a gente dar uma desculpa. Amanhã eu vejo, segunda eu vejo, ou depois da janta eu vou resolver, e aí chega depois da janta, você está mais cansado ainda, aí acaba não resolvendo nada, ou acaba se distraindo com outras tarefas. Quando eu estou muito cansada, eu já observei várias vezes, eu acabo fazendo várias outras coisas que não são importantes, que não demandam tanta energia. Então, por isso que eu gosto de usar no início do dia. Inclusive, hoje eu compartilhei lá no meu grupo exclusivo do Whats que existem coisas básicas que auxiliam na nossa força de vontade, que é a alimentação saudável, um sono de qualidade, a hidratação. Inclusive, tem um dado no livro A Arte de Falar e Fazer que diz que se você estiver 2% desidratado, isso já afeta o seu desempenho, a sua tomada de decisões. Por isso que é tão importante a gente cuidar desse básico.
É uma forma de se cuidar realmente para que você consiga ter a força de vontade suficiente de fazer aquilo que é necessário no seu dia a dia. Inclusive, se você quer participar do grupo exclusivo, porque eu compartilhei uma ferramenta para refletir sobre essa questão desse básico que é tão essencial na nossa vida, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário do grupo exclusivo. E eu realmente gostaria de te convidar para participar, porque eu compartilho vários conteúdos por lá. Inclusive, tem um aulão sobre como vencer a procrastinação, que eu disponibilizo. Então, se você quer assistir, participa. E é um grupo fechado, tá? Não tem aquele monte de conversas paralelas que vão te distrair. É realmente um grupo onde eu compartilho conteúdos úteis que vão te ajudar a se organizar melhor, a dar conta das demandas do dia a dia. E outro ponto importante que me ajuda a colocar essas coisas mais importantes primeiro é porque eu realmente separo ali um bloco de tempo no início do meu dia para fazer essas demandas que são mais importantes. Eu realmente marco um horário na agenda. Não é algo assim, der tempo ou quando eu tiver vontade. Não, ele é um compromisso real. Igual quando eu marco uma consulta no dentista, quando eu tenho um casamento, por exemplo, né? Quando a gente tem algo importante, a gente se organiza para realmente ir lá e ir para o dentista quando você marca, ou você se organiza para ir para o casamento, para uma festa que você tem que é importante. Então, com as coisas que são importantes da nossa vida, nós também precisamos agir dessa maneira, realmente considerar elas um compromisso na nossa agenda. E antes de eu falar aqui, o terceiro passo que me ajudou muito, se esse vídeo aqui está te ajudando, já aproveita, deixa um like aqui para mim saber, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E o terceiro passo que me ajudou a dar conta das minhas demandas é testar diferentes formas de organizar o meu dia. Porque às vezes você sente que não está fluindo o seu dia, ele não está ali, parece que está meio travado. Então, uma coisa que eu gosto, em alguns momentos, quando eu sinto que isso está acontecendo, é de reorganizar a minha rotina. Hoje, por exemplo, eu começo o meu dia fazendo o meu devocional, depois eu tomo café, faço o meu treino, mas já teve épocas que isso tinha uma ordem diferente. Então, muitas vezes, o simples ajuste de ordem pode mudar. Às vezes, você começar fazendo o seu café vai ser melhor do que você começar fazendo o devocional. Tudo é uma questão de teste. Essa semana mesmo eu estou testando aqui, é a leitura dos livros. Eu estava fazendo a leitura na parte da manhã, mas agora eu quero colocar na parte da tarde, porque eu achei que não estava fluindo realmente. Eu acabava ficando com muitos assuntos na minha cabeça de manhã, e aí na hora de gravar os vídeos eu acabava achando um pouquinho mais travado realmente. Então agora eu quero testar na parte da tarde e ver como é que vai ser. Vai dar certo? Não sei. É teste. A gente só consegue descobrir testando qual que é a melhor rotina. E esse é um ponto muito importante. Porque eu poderia aqui chegar e falar, olha, você tem que seguir a minha rotina exatamente assim, igual eu faço, porque isso funciona para mim. Só que cada uma de nós tem uma realidade e necessidades diferentes. Quem trabalha fora tem uma realidade, quem trabalha em casa é outra. Quem tem filhos tem um tipo de necessidade, quem não tem filhos é outra situação. Então, a melhor forma é você realmente testando e encontrando o que funciona para você, de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. E o outro ponto extremamente negativo é a comparação. Ah, mas fulana tem uma rotina assim, ciclana tem uma rotina assado. Isso é péssimo, porque gera essa culpa, essa frustração, principalmente se você começa a comparar e acha que as outras pessoas estão sendo mais produtivas que você. Olhe mais para si, para a sua rotina, para a sua realidade, porque senão realmente você vai ficar com essa sensação de que você está fazendo pouco, que o seu dia precisava ter mais horas para você dar conta de tudo. Nós precisamos se concentrar naquilo que nós conseguimos fazer, dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades. Busque encontrar o melhor que você consegue com o que você tem hoje. Busque essa clareza para entender quais são as suas prioridades. O que vai te levar e te aproximar dos seus sonhos.
Coloque isso como prioridade diária, semanal. Elimine tudo aquilo que é supérfluo, que está apenas ocupando espaço na sua agenda. Eu tinha muito isso, muitas tarefas que, não fazia muita diferença no final das contas se eu fazia ou não fazia. Só que enquanto você não para pensar e avaliar, você continua fazendo ali no modo automático e vai, se desgastando. Então é necessário ter esses momentos de parar, refletir, analisar o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido das suas demandas, para você não se sobrecarregar, mas descarregar, eliminar o que não é necessário e se concentrar toda a sua energia, a sua força de vontade, o seu tempo naquilo que realmente faz sentido para você, que vai te levar para o próximo nível. Porque a partir do momento que você tem essa clareza, você consegue daí definir o que é mais importante para você realmente concentrar a maior parte do seu tempo nas coisas que realmente são significativas. E aí você parte para esse teste de se organizar de diferentes formas e encontrar a melhor maneira que faz sentido para você. Então eu quero saber aqui o que você achou desses 3 passos. Qual que você vai começar a aplicar. Eu gosto muito de saber aqui a opinião de vocês sobre os meus vídeos, sobre os assuntos que eu trago, porque isso me ajuda realmente a decidir também os assuntos dos próximos vídeos. E eu sei que muitas vezes é difícil sim dar conta de tudo, muitas vezes bate o medo, a insegurança, as incertezas. E eu quero deixar aqui um vídeo onde eu falei sobre uma estratégia para transformar a insegurança em confiança. E ele vai te ajudar muito aí a você agir mais no seu dia a dia, a ter mais garra, força de vontade. Então clica aí, segue assistindo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito do canal, aproveita, se inscreve para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!